Pessoas aqui, cada pessoa que me ouvir aqui, nessa hora, eu quero saudar cada um, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero ler aqui a santa, eterna e imortal palavra de Deus, que ninguém nunca pode apagar, ninguém nunca pode deixar de pregar o Evangelho. Quando a coisa adormece, é quando a panela começa a ferver novamente, e o inimigo não pode se livrar da palavra do Senhor. Então nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o que conserta muitas vidas e leva a vida eterna para as pessoas. Então eu quero ler aqui uma escritura, aqui no livro de Hebreus 13:8, que diz assim: Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando toda a raça humana estava perdida, não tinha condição de ter a salvação, não tinha mais nenhuma oportunidade para o homem, porque o pecado tirou a vida eterna do ser humano. O homem perdeu a coesão com Deus, o homem perdeu a união com Deus através do pecado, mas através do arrependimento e do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, nós somos purificados para voltar novamente à presença de Deus. E nosso trabalho, nós somos comissionados para ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, em todas as nações, em todos os lugares. Nós pregamos a palavra do Senhor. É um trabalho que não pode deixar de ser feito. Como o mundo aí, com os seus trabalhos, com as suas coisas, estão aí vivendo, nós também vivemos de uma coisa: é da palavra de Deus, de irradiar o Evangelho da salvação do Senhor. Nós estamos com um trabalho aqui nessa cidade agora. Estamos ali na rua Antônio de Barro Muniz, número 34, Tabernáculo da Fé. Também temos o link da internet com muitas mensagens para as pessoas assistir. Nós sabemos que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso nós pregamos a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui, falando da mensagem do profeta dessa era, aonde nosso Senhor Jesus Cristo veio libertar cada cativo, cada pessoa que estava encarcerado nesse mundo. Mas quando o Senhor Jesus desceu da glória, Ele veio para abrir as portas da prisão, veio para tirar as pessoas da cela da prisão, dos cárceres desse mundo. Veio trazer uma libertação que todos os homens que vinham não poderiam fazer isso. Eles pregavam o Evangelho, mas não traziam a salvação para as pessoas. Nós tivemos muitos profetas de Deus, foi muito bom, mas precisava de um que tivesse poder para vencer a morte, trazer a vida eterna de volta para a raça humana, para todos aqueles que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele tem a salvação. Ele volta a ter a vida eterna que foi perdida lá no Éden por causa do pecado. E no parágrafo 38 da mensagem, aquele dia no Calvário, diz assim: finalmente um dia, este foi aquele dia no Calvário, no dia da crucificação. Ali estava um que desceu da glória. Este foi nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente um dia ele desceu da glória. Um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, há 1900 anos atrás, 2000 anos atrás, o Filho de Deus
qual desceu da glória, e o preço foi pago lá na cruz do Calvário. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para essa coisa que eles estavam sedentos e famintos. Abriu o caminho, que era a salvação, era voltar a ter a cura divina, a saúde, ter a vida eterna. E Jesus Cristo abriu o caminho para essa coisa, porque através do pecado o homem tinha se tornado preso nas algemas de Satanás. Mas lá na cruz, Jesus Cristo esmagou a cabeça dele e ele feriu o calcanhar do Senhor. Mas tudo trouxe a um lugar, tudo trouxe a um lugar de satisfação. Depois do sangue derramado lá na cruz, tudo trouxe, quando você reconhece, a um lugar de satisfação. É onde o homem volta a ter a paz, a felicidade outra vez. Quando ele reconhece o sangue derramado lá na cruz do Calvário. E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue imaculado, ele não era contaminado. Foi o sangue de um que nasceu de uma virgem. E ele veio sem pecado. E esse veio para trazer a salvação e a comunhão com Deus outra vez. Meu irmão, minha irmã, quem está me escutando aqui agora, eu peço para vocês, digo para vocês, é um conceito que nós temos, como quando Isaías viu, que disse que era o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode fazer todas as coisas. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então estamos irradiando o Evangelho em todos os lugares escuros do pecado, mas a palavra do Senhor está indo a cada ouvido mortal, para que receba a imortalidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, essa é a nossa comissão. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, porque Jesus disse que se nós não pregar, se nós não falar, as próprias pedras, elas vão falar. Deus vai suscitar dessas pedras, filho de Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, você que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus tem um povo especial nessa terra que escuta as palavras de Deus. E essa palavra é para todos os seres mortais. Cada pessoa, cada jovem, cada idoso, cada criança. Essa palavra é para todos. E nós temos que enfrentar tudo nesse mundo para levar essa semente da vida, porque é a semente da vida eterna para o coração da pessoa. Amém. E nessa hora é uma alegria para nós ainda estar inspirando essa hora, porque muitas pessoas não têm mais essa oportunidade. E eu digo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão me ouvindo, você passe a ler a Bíblia Sagrada, passe a escutar as palavras do Senhor, porque o tempo já está muito tarde, já está no fim. E aquele que perder a vida eterna não tem mais a oportunidade. Mas nessa hora você tem a oportunidade de receber a vida eterna. Por isso nós somos comissionados a levar esse evangelho. Nós cremos, sabemos que o mundo não faz de conta das palavras do Senhor, mas Deus tem no seu filho a sua semente, que Jesus chamou de um trigo, na parábola do trigo e do joio. Que o trigo são os filhos de Deus e os joios são os filhos do maligno. E se você é de Deus, você se sente bem ouvindo as palavras de Deus. Este mundo pecaminoso, esse mundo ficou completamente escuro. O sol desceu no meio-dia, quando Jesus Cristo expirou ali na cruz, estava morrendo ali na cruz do Calvário. O sol se lutou, o sol escureceu. Foi uma tempestade grande quando estavam matando o Salvador.
para trazer vida e vida com abundância para cada pessoa que reconhecer que aquele sangue foi o sangue de Emanuel, que é Deus conosco. Glória a Deus, aleluia. Agora ele tem sido mais, Satanás, o inimigo, tem sido mais malvado desde aquele tempo. Porque todo animal, quando ele está ferido, ele fica zangado. Mas não pode parar a obra do Senhor. Cada cidade nesse mundo, cada lugar, cada fenda, cada brecha, em todos os lugares, nós precisamos levar a palavra de Deus. E nesta manhã, eu estou aqui rendido a palavra do Senhor para levar essas palavras eternas, para que as pessoas tenham a oportunidade de receber a salvação, a cura, pessoas que estão desenganadas, e as doenças estão maltratando as pessoas, mas nós temos um curador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que Ele quer mais é que você se arrependa de seus pecados e seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós essa manhã aqui agora, é um dos propósitos que nós temos para fazer, que o nosso propósito é pregar o Evangelho do Senhor. E Deus criou essa terra para tirar o povo dela, não para morrer, não, mas para viver para sempre. O nome vida quer dizer existência. E como Deus é uma existência eterna, todo aquele que nasce de novo, ele tem a existência eterna, porque ele tem a vida do próprio Deus. E é com muito amor no coração que nós fazemos isso aqui. Porque aqui só fazemos bem, aqui só vem a palavra de Deus, só vem para abençoar. A Bíblia diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele é abençoado. E diz também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E eu li aqui que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que os filhos de Israel estavam no Egito, cativo, preso lá no Egito, por aquele faraó, eles não podiam ser libertos, eles eram cativos lá no Egito. Mas Deus desceu lá no Egito para libertar o povo dele. E quando ele falou com Moisés, a panela começou a ferver novamente. Eles estavam vivendo uma vida de dormenteza. Eles não era mais rigorosamente como era. Eles estavam no Egito frio, porque o pecado ele traz uma dormenteza para o ser humano. Mas na hora que a mão de Deus desceu, então a panela começou a ferver novamente. Ele disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu desci porque eu vi o gemido do meu povo. Eu desci para libertar o meu povo. Mas ele estava usando um homem chamado Moisés, não Noé, Moisés. Ele falou para Moisés: eu desci aqui no Egito para libertar, porque eu ouvi o gemido do meu povo. E Moisés se entregou para o Senhor e tirou um homem só com uma vara na mão. Quando ele voltou para tirar o povo de Deus, ele enfrentou o maior exército do mundo, que é o Egito. Mas ele tirou o povo de Deus do Egito, libertou os cativos, e hoje ele está libertando também aqui, no meio do gentil, libertando os cativos que estão vivendo no pecado, que estão vivendo presos pelo inimigo, prendendo nas coisas desse mundo, a ponto que ele não pode mais ter a alegria da salvação. Muitas vezes nem perderam a salvação, mas perderam a alegria da salvação, como Davi disse: devolve-me, Senhor, a alegria da minha salvação. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Se você é a pessoa que tem temor de Deus, então o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Meu irmão, minha irmã, o primeiro passo para a salvação é você se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E Deus nunca fica sem ninguém.
Deus nunca fica sem ninguém. Nem que esteja um sol, seja meia dúzia, mas Deus tem. E Deus não precisa de muito. Deus precisou de um ventre morto de Sara para trazer Isaac. E ali, aquela semente foi como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E um sol, e um ventre morto de Sara. Deus transformou e trouxe Isaac. De onde saiu todas as tribos de Israel, veio através de Isaac, filho de Abraão, o nosso pai na fé. Nessa hora também, agora aqui no século 21, nós temos uma mensagem restauradora prometida de Elias para nós, que vem restaurar toda a Bíblia Sagrada, conversando com o batismo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa luz está sendo irradiada em todos os lugares, e eu creio que hoje ela chegou no seu ouvido e no seu coração. Não existe salvação fora da palavra de Deus. Não existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, nós só podemos confiar as nossas almas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi o único que venceu a morte, a sepultura e o inferno. E saiu novamente. E disse, porque eu vivo, vós também vivereis. O homem não é mais para andar com temor. Nós não temos mais que andar perdido. Nós temos agora uma saída. Porque depois da morte dele, ele liberou o Espírito Santo para trazer isso aí para nós. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para devolver para nós outra vez a alegria, a salvação, a ressurreição, a saúde, a felicidade. Tudo está em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão afastadas da palavra de Deus, e o único caminho que tem é voltar à Escritura, é voltar à palavra imortal do Senhor. Não tem outra saída para esse mundo. Eles já experimentaram todas as coisas, mas não deu certo. Só tem uma coisa que dá certo, é o ser humano voltar para a palavra de Deus, voltar a ouvir o Evangelho da salvação do Senhor, que foi tirado e foi trocado por muitas coisas nesse mundo. Mas nós estamos aqui agora e nenhum de nós estamos derrotados. Só tem um que está derrotado aqui, e esse é Satanás. Só tem um que não está gostando, e esse é Satanás. Porque não gosta quando nós pegamos a libertação do ser humano, da raça humana. E que é em Jesus Cristo essa libertação. Então eu me dispus aqui, esta manhã, agora é meu dia, e eu tenho aqui os folhetos também para distribuir para as pessoas, um livreto de folhetos, para distribuir, porque essa semente, ela vem em literatura, vem em papel, essa é a semente da vida, e quando ela entra no coração do ser humano, aquele coração contrito, aquele coração quebrado, onde a lavoura cresce, é quando você coloca a semente de Deus no terreno bem quebrado, no terreno, no coração, no chão de um coração, que não é orgulhoso, ele não é invejoso, ele não é a pessoa arrogante, mas ele é um coração contrito, é uma terra quebrada, onde a lavoura cresce depois dela semeada. E o nosso papel aqui nessa terra, o nosso dever é semear a semente da vida eterna. Porque tudo é bom, só existe vida na palavra de Deus. E nessa hora agora, como nós estamos aqui agora, e eu disse que nenhum de nós estamos derrotados. A pessoa pode estar vivendo um pecado maior que ele estiver vivendo, mas na hora que ele reconhecer que Jesus Cristo é o libertador, é o Salvador, que morreu para trazer liberdade para os cativos, ele tem a liberdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então estamos incumbidos nisso aqui, de pregar a palavra de Deus. Para as pessoas, ninguém tem céu na testa, mas sabemos que nós temos que aceitar. Não são todos que aceitam esse evangelho, mas tem aqueles corações que estão esperando por essa semente, porque tem o desejo de viver para todo sempre. O homem não foi feito só para trabalhar, casar, trabalhar, comer.
viver, depois morrer e chegar ao fim. Paulo disse que se nós esperássemos nessa vida, nós éramos o povo mais miserável nessa terra. Nós éramos o povo miserável. Esperar só nessa vida. Deus não criou o homem só para isso. Ele criou nós, está certo, para casar, trabalhar, ter filho, viver nessa terra, mas também para ter a vida eterna como Ele é eterno. Porque o nosso Deus, que é eterno, Ele quer ver cada ser humano ter a vida eterna também. Por isso nós levamos essa palavra de Deus, levamos com muita força, com muito poder, porque essa palavra foi quem criou os céus e a terra. Quando Ele disse a luz apareceu. E ali Deus começou a criar toda a plantação, e cada vida que tem na terra foi criada por Deus. E Ele não quer perder nenhum. A Bíblia diz que na vontade de Deus é que todo homem se salve. Todo homem se salve. Por isso nós levamos a palavra para todo homem, toda mulher, toda pessoa que está respirando sobre essa terra. Nós levamos a palavra de Deus. Muitas pessoas demoram demais a receber, espera chegar num estado muito lamentável, como nós vemos na UTI de um hospital, às vezes se enganado pelos médicos, mas ele ainda não está derrotado, porque se lá naquele leito, onde ele estiver, ele receber nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a salvação dele, ele tem a cura também. Nós não somos contra a medicina também é de Deus. Nós sabemos que se não fosse a medicina, o estado estava muito lamentável mais ainda. Mas quem cura é nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, pela sua pisadura nós fomos sarados. Nós já fomos curados pela pisadura de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz também lá em Êxodo que eu sou o Senhor que te sara. Então ninguém pode curar a não ser Deus. Então a medicina ela auxilia a natureza, ela auxilia, mas se vai criar células, voltar de novo as células para o ser humano, depois de uma cirurgia, desde depois que quebra um braço, uma perna, quem traz as células de volta é o poder de Deus que ainda está aqui, porque vai ter uma hora que não vai estar mais, vai ter uma hora que não vai ter mais oportunidade, mas antes disso aí acabar, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Quando cai juiz na terra, primeiro Deus adverte, como no dia de Noé. 120 anos, Noé advertindo que aquele mundo ia se acabar com as águas do dilúvio. Mas ele pegou 120 anos, avisando e advertindo que tinha uma arca da salvação. E a arca da salvação hoje é Cristo, a palavra manifestada. É a arca da salvação hoje. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem a Bíblia Sagrada, se você não ouve a palavra de Deus, passe a ouvir, passe a ler a Bíblia Sagrada, passe a conversar sobre a Bíblia Sagrada. É um conhecimento eterno, é algo que vem a você e é só o que tem vida. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca o hão de passar. Então, só tem uma coisa que nós podemos se agarrar aqui, desse lado mortal, que é eterno. É as palavras imortais de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Santa Bíblia de Deus. Nossas reuniões são os cultos de Deus. São os cultos sagrados, as reuniões sagradas, onde nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus, ao nosso Rei do Universo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nessa hora aqui agora, nós estamos com os nossos corações abertos, para receber a palavra da vida. Não vamos deixar entrar nada que não é a palavra de Deus, porque o mundo está numa situação triste e é por falta das pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Mas todo aquele que tem ouvido, ele é libertado. Todo aquele que tem ouvido, ele tem a salvação. E nós vemos que a situação está triste, as coisas acontecendo, o mundo está se acabando em guerra, mas antes disso aí, tem uma voz ressoando, tem voz ressoando nessa terra, para você escapar do que vai acontecer.
escapar para viver eternamente numa terra que não vai ter mais pecado, não vai ter mais guerra, não vai ter mais nada de impiedade, mas vai haver somente a bonança. Meu irmão, minha irmã, então eu quero deixar essas palavras aqui. Nós temos um pequeno tabernáculo ali na rua Antônio de Barra Muniz, que abrir ali um pequeno salão, que é para nós nos reunir para a oração, para pregar a palavra de Deus. Também está o link na internet, tabernáculo da Serra Ariquina. Está na internet para as pessoas assistir esses sermões sagrados, esses sermões de poder, essa palavra que entra no teu coração, entra no seu lar, e coloca as coisas tudo no seu lugar, meu irmão, minha irmã, e você tem a alegria da salvação. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra está no coração de vocês, essa palavra chegou até vocês, e eu peço para que cada pessoa que ouviu receba no coração como uma bênção. Vou encerrar aqui com uma oração para aqueles que estão escutando nessa hora. Pai bendito, Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor ajude a cada pessoa que ouviu a tua palavra aqui nesse lugar, Senhor, que passe a dar valor, a valorizar, ir para o culto e assistir, Senhor, as tuas eternas e imortais palavras, e te louvar e te adorar em nome do nosso Senhor